Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Estou aqui para falar do título do Operário bicampeonato estadual após quase 30 anos. Mas antes peço para você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, desce o dedo no like, ative o sininho das notificações. Toda vez que tiver conteúdo você vai ficar sabendo. Como eu disse sempre, desde o começo do campeonato, o Operário ganharia o estadual 2025 com o pé nas costas. Chupa, Guilherme. Tô brincando, né? Errei meu palpite. O melhor futebol do campeonato não ganhou. E tem uma explicação muito clara por que o Ivinhema, que tem o melhor futebol do campeonato, não ganhou. Os dois jogos finais, o Operário foi melhor e mais eficiente. Tanto em Campo Grande quanto ontem em Ivinhema. O Ivinhema perdeu gol demais. O Operário aproveitou a oportunidade que teve. E taticamente o Leocir da Lastra, principalmente ontem, engoliu o Douglas Ricardo. O gol saiu muito cedo numa bola parada. Bela bola parada e bem trabalhada, né? Após o lançamento, rebote da bola parada, o lançamento do Rafinha no segundo pau, Vinícius, que fez um grande jogo, eleito pela equipe da Rádio Futebol na Canela, o melhor em campo, lança de cabeça para dentro da grande área, João Nogueira faz o gol. Naquele momento, eu pensei comigo, acabou o campeonato. Por quê? Porque o Ivinhema tem um histórico de perder título em casa. Ele tem um histórico, e isso pesa muito. Para você que está decidindo em casa, já em desvantagem, toma um gol muito cedo, certamente pesaria. E para mim, o Volcop deveria ter expulsado o Thiaguinho no minuto seguinte à saída de bola do Ivinhema. Quando ele identifica que o Thiaguinho deixa o braço no jogador do Operário e não o expulsa, dá cartão amarelo. A regra fala em agredir ou tentar agredir. Não precisa dar uma cotovelada para ser expulso, não precisa dar uma porrada para ser expulso. Não precisa dar uma entrada maldosa para ser expulso. Se eu tentar, a regra fala que é para expulsão. E para mim, o Volcop comete um erro. Inclusive falei com ele na volta, a gente se encontrou na BR, que para mim ele teve duas falhas. Uma delas foi essa de não expulsar o Thiaguinho. O Douglas Ricardo imediatamente pede calma, o time do Ivinhema se descontrolou totalmente, começou a errar coisas banais. E o outro erro, na minha visão, do Volcop foi não expulsar o Theo. Ele deu um cartão amarelo pro Theo e na sequência o Theo começou a fazer um revezamento de falta e era para ter tomado o segundo cartão amarelo e não tomou. Então eram duas expulsões, na minha opinião, no primeiro tempo. O Ivinhema, na parte final do primeiro tempo, foi quando teve as melhores oportunidades. Perdeu gols assim que não dava para perder. Mas o Operário ali na dele, controlado, soube sofrer. É uma palavra que eu odeio falar e ouvir, mas o Operário soube sofrer. No segundo tempo o Ivinhema veio mais agressivo, jogando muito pelos lados do campo, principalmente pelo lado direito. Muita bola dentro da grande área do Operário e aquele cruzamento que é o proveitoso, né? Que o jogador vai até a linha de fundo, porém houve vários erros de fundamento do time do Ivinhema, mas vários mesmo. O tempo foi passando, o Douglas foi tentando fazer alguma coisa e não conseguindo, a Lastra foi travando o jogo. Tivemos a expulsão justíssima do Tiwi. O Bidic ia disparar sozinho pelo lado esquerdo, então a força desproporcional ao que estava acontecendo em campo. Expulsão muito bem feita, muito bem dada pelo Volcop ao Tiwi. E o pênalti, que na sequência aconteceu. E aí o Ender foi extremamente displicente, bateu muito mal. E o Erisson fez a defesa sem tanta dificuldade. Ele acertou o lado que ia a bola, pessimamente batido pelo Ender, e aí qualquer esperança que houvesse sucumbiu. Tivemos confusão dentro de campo na parte final do jogo, infelizmente mais uma vez, não precisava disso. O Ivinhema, pela baita campanha que fez, pelo bom futebol que jogou, não precisava se envolver numa confusão com pancadaria, porque a palavra é essa, pancadaria generalizada, 4 expulsos, e foi só esperar o tempo passar e o Operário comemorar o título merecidamente, porque o seu treinador encontrou soluções o tempo todo. Apesar da torcida encher o saco, apesar da direção cogitar trocá-lo, muita pegação no pé,
O próprio Dallastra, ao longo do campeonato, falou que a torcida precisava ajudar, em certos momentos não ajudava. Ontem ele disparou, dizendo que a estrutura é péssima do Operário. No apito final, ele detonou a questão estrutural do Operário. Ele falou que se quisessem trocar ele, poderiam ter trocado. Ele mostrou muita chateação com o que aconteceu. E esse título, esse bicampeonato, você pode pôr totalmente na conta do Dallastra e dos jogadores. Do Dallastra que encontra soluções, dos jogadores que entenderam o que ele queria fazer com todos os problemas que ele teve jogo a jogo. Eu até falei e vou repetir, pode fazer um busto pro Dallastra. Esse título tem muito dedo do Dallastra, mas muito mesmo. Você tomar de 4 de IVM e Operário, e Portuguesa, desculpa, e aí você eliminá-los na sequência, primeiro que não tem na história ninguém que tenha tomado 2 goleadas e tenha sido campeão depois. Nós tivemos o Comercial, que foi campeão em 2015, tomou um 4-0 do Novo Operário e depois foi campeão, uma goleada. O 7 de setembro tomou 5-1 do Ivinhema em 16, foi campeão. Foram as primeiras lembranças que eu tive, a curto prazo. 2 goleadas em casa, e depois você eliminar essas equipes, tá na história. O Dallastra entra para a história como o Castilho, Rodrigo Casca e o Walter Ferreira, ganhando os 2 primeiros campeonatos que disputou no Mato Grosso do Sul. O Operário volta a ser bicampeão após quase 30 anos, é o 3º bicampeonato da equipe. Ganhou 88, 89, 96, 97 e agora 2024, 2025. Então, total mérito pro velhinho, que com sua capacidade, com muito trabalho, e ele falou disso, o trabalho é que fez a diferença. Ganhar do Ivinhema não seria fácil. E o Operário teve a capacidade e a resiliência de aguentar a pressão do Ivinhema nos 2 jogos, principalmente no primeiro. Ontem não achei que o Ivinhema pressionou tanto, mas teve essa capacidade e essa resiliência e foi extremamente competente. Um gol de pênalti em Campo Grande, um gol de bola parada ontem em Ivinhema e levou o campeonato. Final se ganha, o Operário ganhou. Do outro lado, o Ivinhema ontem decepcionante, né? O torcedor lotou. Aliás, eu não tenho como dizer qual era o público, e também até agora ninguém reclamou que o torcedor operariano não conseguiu entrar, porque o Ivinhema não cumpriu a lei, ele não divulgou o público e renda, como manda a lei. Lotado o estádio ontem, não houve divulgação de público e renda, lamentavelmente. Precisa ter. Depois eu vou olhar o bordeiro para saber quantos operarianos estiveram presentes lá no estádio, qual foi o público da final, que foi espetacular. Totalmente tomado, árvore, muro, tinha gente saindo pelo ladrão ontem lá no Saraivão. E o Douglas Ricardo tem uma sina, né? Jogos decisivos em casa, ele tem um problema sério, e ontem foi mais um. Tirando 2008, que ele ganhou o campeonato, e 2013 pelo Biratã, e 17 pelo Corumbaense, 3 exceções, tá? Em 18 ele ganhou o primeiro jogo em casa e foi campeão fora. Em 2009 ele perdeu o título em casa para o Naviraense, ele no Ivinhema. Em 2010 no Águia Negra ele foi eliminado em casa pelo Comercial. Em 2011 ele volta para o Ivinhema, é eliminado em casa novamente pelo Comercial. Em 2012 o Ivinhema cai novamente no campeonato. Aí ele vai para o Biratã depois. No Biratã, em 12 ele cai para o misto, né? Em 12 ele cai para o misto. Em 13, tem uma briga de torcida que é exatamente quando o jornalista é agredido, que o Ivinhema vai ter que jogar em Dourados. Ele perde o jogo em Dourados pro Ceni, que seria o campeão. Aí ele vai pro Biratã. Aí na Série B, pelo Biratã, em 13, ele perde o primeiro jogo em Dourados e ganha fora o título da Série B. Em 14, ele perde o jogo pro Ceni, das quartas de final. E em 15, ele perde o título para o Comercial. Correto? 15 ele perde o título em casa para o Comercial. Aí ele vai pro Corumbaense. Tem a passagem do Corumbaense em que ele ganha o campeonato jogando lá em Corumbá. Título merecido, aí isso em 17. Em 18 ele sai durante o campeonato, né? Não chega às fases decisivas, ele dá uma parada na carreira. Quando retorna, 23, perde o primeiro jogo pro Costa Rica em casa, aí tem que buscar o resultado fora, não adianta. 24, perde pro Operário e tem que buscar em Campo Grande e cai nos pênaltis, mas perdeu o jogo em casa, se não tivesse perdido teria avançado. E ontem, mais uma vez,
a perda do título sul-mato-grossense. Tem esse histórico, infelizmente, negativo, um baita treinador, mas tem esse histórico negativo de decisões em casa. Ele perdeu muito mais, seja a fase qual for, do que ganhou. É algo que precisa entender por que isso acontece, porque o time de fato foi o melhor do campeonato. Poderia ter pelo menos marcado gols no Operário e não marcou. Não teve competência para marcar gols e cai para o Operário mais uma vez em mata-mata. Tinha caído em 16, era ele, né? Eu pulei 16 no estadual, era ele o treinador. Perdeu em casa 3-1, ganhou 3-1 em Campo Grande. E aí teve um pênalti perdido na última bola do jogo. Se não tivesse tomado 3-1 em casa, teria avançado, porque ganhou em Campo Grande. Perdeu em 16, perdeu em 24 e agora perde em 25. 3 mata-matas que o Operário avança diante do IVM e agora conquista o campeonato. Vamos aguardar agora para ver o que o Operário vai fazer na Série D. Como o Dalastra falou, daqui a pouco nós vamos disponibilizar ao longo da semana os cortes do apito final. O Operário tem um problema grave estrutural. Ser campeão estadual, beleza, bacana, festa da torcida, mas se sonhamos com algo melhor para o nosso futebol, competirmos melhor, precisa mudar tudo. O Operário ficou refém do Petralas e da dona auxiliadora, do Endrigo, do Rodrigo, das pessoas que cercavam a gestão do Petralas. E isso piorou muito, muito mesmo. Ele já tinha dito lá atrás, antes de começar, e ontem ele reclamou dessa questão estrutural. Se o Operário pensa em ser protagonista, de fato, naquilo que interessa, que é minimamente disputar o Campeonato Brasileiro, precisa mudar e muito. Não é só o Operário, é o futebol sul-mato-grossense que precisa mudar como um todo. 11 da manhã, Giro Esportivo falando tudo do título do Galo. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Aqui tem opinião. Parabéns, Galo, meu amor. Nunca duvidei, nunca critiquei. Acertei mais uma. Chupa, Dantas. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.